A maioria das pessoas passa a vida inteira correndo atrás de dinheiro como um cachorro que persegue o próprio rabo. Elas correm mais rápido, trabalham mais e acreditam que um dia todo esse esforço compensará. Mas aqui está a verdade cruel que Maquiavel sussurraria em seu ouvido. O trabalho duro não significa nada se for feito sem poder, sem estratégia e sem entender a única regra que governa toda a riqueza, a regra que os ricos obedecem e os pobres ignoram. Essa regra não está escrita em livros. Você não a encontrará em vídeos motivacionais ou em blogs de finanças. É a regra que separa discretamente aqueles que controlam o dinheiro daqueles que o servem. E no momento em que você quebra essa regra, sua vida se torna uma luta sem fim. Não importa quão disciplinado, talentoso ou ambicioso você seja, vamos começar com uma pergunta. Por que algumas pessoas com menos talento e menos inteligência sobem mais rápido e controlam mais riqueza do que aquelas que trabalham 10 vezes mais? Por que o sistema parece ser favorável a elas? A resposta é simples, porque elas obedecem à única regra. A regra é esta: o dinheiro sempre flui para o poder, nunca para o esforço. Você pode trabalhar a vida inteira, mas se nunca aprender a controlar o poder, a se posicionar acima da concorrência, você ficará preso. Maquiavel entendeu isso séculos atrás. Ele não vivia em um mundo de Wall Street ou moeda digital, mas o princípio permanece o mesmo. Pessoas com poder atraem riqueza, enquanto pessoas sem ele a perseguem incessantemente. Pense em um rei e um servo. O servo trabalha mais, ele acorda mais cedo, obedece a todos os comandos e dedica todo o seu tempo. No entanto, quem detém o ouro, o rei, porque ele entende o poder, essa é a primeira verdade brutal sobre a riqueza. O mundo não paga pelo suor, ele paga pelo controle. Aqui está a parte proibida que a maioria das pessoas se recusa a ver. O pobre não perde porque é preguiçoso. Eles perdem porque jogam o jogo errado. Eles correm atrás do dinheiro diretamente. Em vez de correr atrás do controle sobre a fonte do dinheiro, eles se concentram no visível, o salário, o cliente, as horas trabalhadas, e ignoram o invisível, a alavancagem, propriedade, posse e percepção. É por isso que algumas pessoas ganham em um dia, o que outras ganham em um ano. A diferença não é inteligência, é posicionamento. Os ricos entendem como fazer o tempo, a atenção e os recursos de outros trabalharem para eles. É por isso que Maquiavel disse: o homem sábio faz imediatamente o que o tolo faz. Finalmente, o tolo reage, o homem sábio controla. Deixe-me contar uma história simples. Imagine dois homens, Adão e Lucas. Adão abre uma pequena loja. Ele trabalha dia e noite, atendendo clientes, limpando o chão, cuidando de tudo sozinho. Lucas, por outro lado, começa um negócio semelhante, mas em vez de trabalhar nele, ele encontra 3 pessoas para gerenciá-lo. Ele passa seu tempo construindo relacionamentos com fornecedores e concorrentes, aprendendo a influenciar os mercados. Em 2 anos, Adão está cansado, mal sobrevivendo. Lucas é dono de mais 3 lojas. Mesmo negócio, regra diferente. Adão obedeceu à regra do esforço. Lucas obedeceu à regra do poder. Maquiavel olharia para isso e diria: Adão foi imoral, Lucas foi estratégico. E neste mundo, a moralidade sem estratégia é um caminho lento para a pobreza. Aqui está o que a maioria das pessoas nunca percebe. A sociedade recompensa mais a percepção do que a produção. A pessoa que controla a percepção, que direciona como os outros veem o valor, sempre vence. Você pode ter o melhor produto, a melhor ética de trabalho, o melhor coração, mas se não controlar a narrativa em torno do seu valor, outra pessoa o definirá por você, e quando fizerem, garantirão que isso beneficie mais a eles do que a você. É por isso que a única regra da riqueza, obedeça ao poder, não ao esforço, é tão perigosa, porque vai contra tudo o que nos é ensinado. Da escola à sociedade nos dizem: trabalhe duro, seja humilde e um dia você conseguirá, mas isso é uma armadilha projetada para mantê-lo obediente. Isso o mantém o culpado demais, trabalhando para perceber quem realmente lucra com seu esforço. Pergunte a si mesmo: quem é o dono do sistema em que você está trabalhando?
Quem se beneficia quando você dedica seu tempo e energia? A resposta a essa pergunta revela se você está fazendo o papel do governante ou do peão. Aqui está a verdade chocante. O dinheiro não recompensa a moralidade, ele recompensa a alavancagem. A pessoa que controla a alavancagem, controla a riqueza. É por isso que Maquiavel disse que os governantes devem se concentrar não em ser amados, mas em ser temidos. Não porque o medo seja agradável, mas porque ele dá controle. O controle mantém o poder e o poder atrai riqueza. Vamos tornar isso real. Imagine dois freelancers. Ambos cobram center por um trabalho. O primeiro tenta agradar a todos, trabalhando interminavelmente para entregar resultados perfeitos. O segundo estabelece limites estritos, trabalha menos, cobra mais e usa provas sociais para se posicionar como de alto valor. Os clientes o procuram, enquanto o primeiro freelancer procura clientes. Isso não é sorte, é a regra em movimento. O primeiro freelancer obedeceu ao esforço, o segundo obedeceu ao poder. Agora, no momento em que você ouve isso, sua mente pode resistir. Parece injusto, certo? Parece errado que alguém possa trabalhar menos e ganhar mais. Mas esse desconforto é exatamente o que mantém a maioria das pessoas sem dinheiro. Porque o caminho para a riqueza não é sobre justiça, é sobre entender como as pessoas pensam, o que elas valorizam, e como se posicionar como alguém a quem elas devem prestar atenção. Poder é percepção. Você não precisa controlar exércitos ou governo. Você só precisa controlar como os outros veem seu valor. E uma vez que você controla a percepção, o dinheiro flui naturalmente. Vamos mais fundo. Em toda a interação humana, existe uma hierarquia. Alguém lidera, alguém segue. Aquele que lidera define o valor. Aquele que segue o aceita. Os pobres aceitam constantemente as definições de valor de outras pessoas. Os ricos criam as suas próprias. Aqui está um exemplo. Dois criadores de conteúdo postam a mesma ideia de vídeo. Um recebe algumas centenas de visualizações. O outro recebe milhões. Porque o segundo entende de posicionamento. Eles sabem como enquadrar a mesma ideia com autoridade, confiança e emoção. Eles aprenderam a parecer poderosos, não necessitados. É assim que a percepção se torna alavancagem. E esse é o primeiro passo para obedecer à regra da riqueza. Você deve parar de trabalhar no sistema e começar a trabalhar nele. Você deve parar de correr atrás de valor e começar a defini-lo. Então o que acontece quando você não obedece a essa regra? Olhe ao redor. As pessoas passam décadas em empregos esperando por uma promoção que nunca chega, acreditando que só o esforço as salvará. Elas confundem movimento com progresso. Estão correndo em uma esteira pensando que é uma estrada, mas aqui está o toque maquiavélico. A esteira foi construída por aqueles que já entenderam a regra. O sistema recompensa o esforço não porque leva à riqueza, mas porque mantém os trabalhadores previsíveis, controláveis e substituíveis. Todo o império na história foi construído sobre esse princípio. Os reis possuíam a terra, os camponeses trabalhavam nela, os proprietários possuíam os imóveis, os trabalhadores os mantinham, os CEOs possuem capital próprio, os funcionários se esforçam por salários. O padrão nunca mudou, apenas as ferramentas. E quanto mais cedo você entender que esforço sem poder é escravidão disfarçada, mais cedo você começará a ascender. Este é o momento em que Maquiavel sussurraria: se você quer se elevar acima do rebanho, você deve pensar como um governante, não como um servo. A única regra da riqueza não é sobre ser ganancioso, é sobre ser estratégico, é sobre entender que o dinheiro obedece àqueles que o comandam através da percepção, alavancagem e controle, não àqueles que o perseguem com suor e esperança. Portanto, ao avançarmos, lembre-se disso. Pare de tentar ser o trabalhador mais esforçado na sala. Comece a tentar ser o dono da sala. Esse é o primeiro passo em direção ao poder real. E no momento em que você o der, tudo em sua vida começará a mudar. Uma vez que você entende que a riqueza flui para o poder, a próxima pergunta se torna: como você ganha poder sem ter nascido nele? Maquiavel diria que através da percepção, alianças e controle calculado. Poder não é algo que lhe é dado,
É algo que você constrói discretamente enquanto outros estão ocupados buscando aprovação. Vamos falar sobre o segundo princípio central. Controle a percepção antes de controlar o dinheiro. No mundo moderno, o dinheiro não se move em direção à verdade, ele se move em direção à crença. Quem controla a crença controla a renda. Pense nisso por um segundo. Você pode ter o melhor produto, o melhor serviço ou a maior habilidade, mas se as pessoas não acreditarem que você é valioso, elas nunca pagarão como se você fosse. Os ricos entendem isso perfeitamente. Eles gastam mais tempo elaborando sua imagem do que seu esforço. É por isso que pessoas poderosas sempre parecem ser maiores do que a vida. Eles controlam como o mundo as vê através da aparência, comunicação e ambiente. Eles criam a ilusão de inevitabilidade. Eles fazem o sucesso parecer natural, sem esforço e magnético. E o mundo, hipnotizado pela confiança, as recompensa por isso. Aqui está uma pequena história. Havia um jovem chamado Rafael, que queria abrir um negócio de consultoria, mas ninguém o levava a sério. Ele não tinha experiência, clientes, nem autoridade. Em vez de implorar por atenção, ele mudou sua estratégia, começou a postar com confiança online, compartilhando opiniões ousadas, vestindo-se de forma mais elegante, usando uma linguagem que o fazia soar como um líder, não um iniciante. Em meses as pessoas começaram a pedir seus conselhos, porque ele não esperou por provas, ele criou a percepção, e a percepção criou a demanda. Esta é a mesma estratégia usada por reis influencers e bilionários. Eles entendem que os humanos seguem sinais, não a verdade. Somos atraídos por quem parece estar no controle. Maquiavel disse que um governante deve parecer virtuoso, mesmo que não seja, porque as massas julgam pelo que veem, não pelo que é real. Essa é a cruel realidade. As pessoas não recompensam a autenticidade, elas recompensam a apresentação poderosa. Portanto, se você quer riqueza, deve dominar a percepção. Isso não significa mentir ou fingir, significa apresentar sua verdade de uma forma que inspire respeito. Você não pode sussurrar valor e esperar que o mundo grite seu nome. Pergunte a si mesmo, como as pessoas o veem agora? Elas veem alguém poderoso, decisivo e valioso, ou veem alguém incerto esperando por permissão? Cada pequena coisa que você faz, como você fala, como você se veste, como você posta online, sinaliza sua posição na hierarquia. Se seus sinais dizem, estou esperando por uma oportunidade, as pessoas o tratam como um seguidor, mas se seus sinais dizem, eu sou a oportunidade, as pessoas o procuram. Agora vamos para o terceiro princípio central: controle a escassez, controle o desejo. Todo rico entende isso. Quanto mais disponível você é, menos você é valorizado. Quanto mais escasso você parece, mais poder você detém. É um paradoxo que impulsiona o comportamento humano. Olhe para as marcas de luxo. Uma bolsa custa 50 para ser feita, mas é vendida por 5 mala, porque é rara, exclusiva e emocionalmente poderosa. Escassez cria desejo, desejo cria riqueza. Maquiavel chamaria isso de distância estratégica. Ele aconselhava os governantes a nunca serem muito acessíveis, nem mesmo aos seus aliados, porque a familiaridade gera desprezo. Em termos modernos, não compartilhe demais, não dê demais e não explique demais. Mantenha um toque de mistério. Faça as pessoas trabalharem para ganhar sua atenção, porque a atenção é poder, e quem controla a atenção, controla o dinheiro. Deixe-me dar um exemplo real. Havia um artista que costumava postar todos os dias, promovendo constantemente seu trabalho, respondendo a todos os comentários e oferecendo descontos apenas para fazer uma venda. As pessoas gostavam dele, mas ninguém o valorizava. Então um dia, ele parou de postar por 2 semanas. Quando voltou, anunciou que estava lançando apenas 10 impressões limitadas. Uma única vez, elas se esgotaram em 24 horas. Por quê? Escassez. No momento em que ele controlou o acesso, seu valor se multiplicou. Esse princípio se aplica em todos os lugares: negócios, relacionamentos, até mesmo amizade. Se você der muito acesso, as pessoas o dão como garantido, mas quando você retém algo, seu tempo, sua atenção, sua presença,
As pessoas o procuram para obtê-lo. Essa é a mesma psicologia que torna clubes exclusivos, grupos privados e lançamentos limitados tão poderosos. Pessoas anseiam pelo que não podem ter facilmente. Combine os dois princípios. Controle a percepção, depois controle a escassez. Quando as pessoas acreditam que você é valioso e não podem acessá-lo facilmente, você cria um imã para a riqueza. Maquiavel lembraria que o poder nunca é dado, é tomado por aqueles que entendem o timing e a apresentação. Você não precisa enganar, você só precisa gerenciar o que os outros veem. É isso que o torna tão perigoso e tão eficaz. Aqui está uma pequena micro-história. Um jovem empreendedor chamado Selim tinha habilidade para criar websites, mas ele estava lutando para conseguir clientes, porque cobrava muito pouco e estava sempre disponível. Um dia ele decidiu inverter a regra, dobrou seus preços e só marcava reuniões 2 vezes por semana. Ele mudou seu tom de por favor, me contrate, para aqui está como posso ajudar se formos compatíveis. De repente os clientes começaram a procurá-lo, sua renda triplicou em um mês, não porque ele melhorou no design, mas porque começou a obedecer à regra da escassez e percepção. Isso é o que Maquiavel chamaria de valor armado. Você se torna um símbolo de raridade, e o mundo se ajusta ao seu valor. A maioria das pessoas pensa que a riqueza é construída através da adição, adicionar mais horas, mais esforço, mais clientes, mas a riqueza real é construída através da subtração, remover distrações, remover acesso, remover a barateza. Quanto menos pessoas puderem alcançá-lo, mais alto seu status sobe. Então, quando você olha para os ricos, entenda isso, a maior habilidade deles não é ganhar dinheiro, é o enquadramento de valor. Eles sabem como fazer com que coisas comuns pareçam extraordinárias. Eles sabem como transformar a atenção em autoridade, e a autoridade em renda. Esse é o caminho maquiavélico, não através da emoção, mas através da precisão. Eles nunca perseguem, eles atraem, eles nunca explicam, eles demonstram, eles nunca se misturam, eles se destacam ligeiramente. É assim que você começa a construir poder invisível, poder que não precisa gritar, poder que dobra o sistema silenciosamente, enquanto outros estão ocupados demais, gritando por atenção, porque no final das contas, a riqueza não pertence ao mais habilidoso, pertence àqueles que melhor entendem o comportamento humano, àqueles que obedecem à única regra: o dinheiro flui para o poder, e o poder começa com a forma como você faz os outros o verem. Controle a percepção, controle a escassez, controle o jogo. Agora que você entende a percepção e a escassez, vamos mais fundo nos próximos 3 princípios maquiavélicos: paciência, alavancagem e substituição. Essas são as engrenagens ocultas que mantêm a máquina do poder funcionando enquanto todos os outros se esgotam correndo atrás de resultados rápidos. Vamos começar com a paciência, a arma silenciosa dos governantes. A maioria das pessoas é escrava do tempo. Elas querem resultados hoje, dinheiro amanhã, e reconhecimento instantaneamente. É por isso que perdem. Pessoas impacientes sempre abdicam do controle por quem pode esperar mais tempo ganha mais. Maquiavel disse certa vez que a sorte favorece aqueles que se preparam enquanto os outros se apressam. O homem que pode esperar em silêncio enquanto os outros entram em pânico ganha poder sem levantar um dedo. Pense nisso. Toda decisão tomada em desespero transfere poder para o paciente. Olhe para qualquer negociação. O primeiro a falar perde a alavancagem. O primeiro a exigir revela a fraqueza. O paciente sempre dita os termos finais. Deixe-me dar uma pequena história. 2 investidores, Amir e Victor, estão de olho no mesmo negócio. Amir se apressa com medo de que outra pessoa pegue o negócio primeiro. Victor estuda a situação, espera, observa o mercado mudar. Algumas semanas depois, o proprietário baixa o preço porque ninguém mais demonstrou interesse. Victor intervém calmamente e compra o negócio pela metade do preço que Amir pagou. Isso é paciência maquiavélica. Controle através da quietude. Na construção de riqueza, paciência significa saber quando não agir. O pobre reage, o rico antecipa.
Eles não se movem por pressão, eles se movem por oportunidade, e essa é a diferença entre correr atrás de oportunidades e criá-las. Maquiavel diria que o poder é como xadrez. Cada movimento deve servir a um propósito futuro. O iniciante joga para vitórias rápidas. O governante joga pelo controle do tabuleiro. Agora vamos para o quarto princípio, alavancagem. Se a paciência é sobre quando agir, a alavancagem é sobre como agir. Alavancagem é a arte de multiplicar pequenas ações em resultados maciços. É a capacidade de fazer menos, mas ganhar mais. Existem 4 tipos de alavancagem: pessoas, capital, mídia e sistemas. O pobre usa o esforço, o rico usa a alavancagem. Vamos detalhar. Alavancagem através de pessoas. Isso é usar o tempo, a habilidade, ou a rede de outras pessoas para expandir seu alcance. Todo grande governante tinha conselheiros, exércitos, ou aliados que trabalhavam em prol de sua visão. No mundo moderno, isso significa equipes, contratados, parceria. A pessoa que delega multiplica seu poder. Alavancagem através de capital. Usar dinheiro para fazer mais dinheiro. O pobre gasta para sobreviver. O rico gasta para escalar. Maquiavel diria: o ouro dá poder às decisões. O dinheiro nunca deve ficar parado. Deve ser implantado estrategicamente, como soldados em um campo de batalha. Alavancagem através da mídia. No mundo de hoje, a atenção é o novo exército. Uma única postagem viral pode mudar a percepção mais do que 1000 reuniões. Os ricos entendem que a visibilidade é moeda. Eles usam mídia, conteúdo, influência, contação de histórias para estender seu alcance, enquanto outros permanecem em silêncio. Alavancagem através de sistemas. Sistemas tornam suas ações repetíveis sem esforço extra. Todo sistema que você constrói, seja um negócio automatizado, uma rotina pessoal, ou uma estrutura social, o liberta da labuta. Sistemas são trabalhadores silenciosos que obedecem aos seus comandos, mesmo enquanto você dorme. Maquiavel chamaria isso de poder invisível, o tipo que não grita, mas move montanhas. Aqui está um pequeno exemplo. Um homem chamado Ias administra um negócio online. No início ele faz tudo sozinho: design, marketing e e-mails. Ele está preso trabalhando 14 horas por dia, então ele aprende a alavancagem. Ele contrata um assistente virtual, constrói uma sequência de e-mail que é executada automaticamente, e paga influencers para promover seus produtos. Em 6 meses, ele trabalha 3 horas por dia, e ganha 5 vezes mais. Mesmo homem, mesmo negócio, regra diferente. Elias parou de correr atrás do esforço e começou a construir a alavancagem. Agora vamos falar sobre o quinto princípio, substituição. Este é o movimento mais maquiavélico de todos, a capacidade de substituir uma fonte de poder por outra antes que ela entre em colapso. O fraco se agarra ao que tem, o forte o substitui antes que falhe. Pense nisso assim: no momento em que algo se torna sua única opção, você perde o poder. A dependência mata a influência. Maquiavel advertiu os governantes a nunca dependerem demais dos outros, nem de aliados, nem de dinheiro, nem mesmo de lealdade, porque uma vez que as pessoas sabem que você precisa delas, elas o controlam. Os ricos estão sempre mudando suas fontes de poder. Se um fluxo de renda enfraquece, eles constroem outro. Se uma parceria se torna instável, eles preparam uma substituição silenciosamente. Isso é substituição. A substituir a vulnerabilidade pelo controle. É o mesmo em todas as áreas da vida. O funcionário que depende de um único emprego é impotente. O empreendedor que depende de um único cliente é frágil. O influencer que depende de uma única plataforma está em risco. A substituição protege o poder do colapso. Aqui está um exemplo do mundo real. Um homem chamado Diego construiu sua marca inteiramente em uma plataforma de mídia social. Ele cresceu rápido, ganhou muito dinheiro, e se sentiu imparável. Mas uma manhã, sua conta foi banida da noite para o dia. Tudo desapareceu. No dia seguinte, ele percebeu que não tinha lista de e-mail, website, nem backup. Ele quebrou a regra. Ele dependeu demais de um único pilar de poder. Agora imagine outro homem,
Julião. Ele construiu seu negócio em várias plataformas. Aumentou uma lista de e-mail, construiu uma pequena equipe, e tinha produtos rodando no piloto automático. Quando uma plataforma desacelerou, sua renda mal mudou. Isso é substituição, a armadura silenciosa que protege seu império. Maquiavel chamaria isso de redundância estratégica. Nunca confie na estabilidade, sempre prepare uma alternativa. Aqui está a verdade. A maioria das pessoas perde não porque lhes falta inteligência, mas porque elas vinculam todo o seu futuro a uma única coisa frágil. Elas dependem de uma fonte de renda, uma ideia, um plano. O pensador maquiavélico constrói múltiplas portas, porque quando uma se fecha, ele já tem a chave para outra. A paciência lhe ensina o time, a alavancagem lhe ensina a expansão, a substituição lhe ensina a sobrevivência. Combine-os e você se torna intocável. Vamos imaginar isso visualmente. Um homem paciente constrói lentamente. Ele observa, planeja e estuda. Quando chega o momento certo, ele usa a alavancagem multiplicando seu único movimento em um efeito cascata, que muda sua posição permanentemente. E antes que esse sistema enfraqueça, ele o substitui por algo mais forte, garantindo que nunca caia. É assim que o poder se sustenta, não por sorte, mas por estrutura. Portanto, se você quiser escapar do ciclo interminável de começar e parar, perseguir e falhar, você deve obedecer. Pare de reagir, comece a construir camadas de poder. Esta é a mentalidade dos governantes, não dos apressados. Governantes não se gabam de quão ocupados estão, eles se gabam de quão livres estão. A liberdade é o símbolo máximo de controle, e é aí que reside a verdadeira riqueza, não na quantidade de dinheiro que você ganha, mas em quão pouco você tem que depender de qualquer pessoa ou coisa, para mantê-lo fluindo. A paciência lhe dá calma, a alavancagem lhe dá força, a substituição lhe dá segurança. Juntos, eles criam a fortaleza invisível que protege os ricos e prende os pobres. Agora que você aprendeu a maquinaria interna do poder, percepção, escassez, paciência, alavancagem e substituição, chegamos à camada final de domínio. Os princípios de elite, que transformam o conhecimento em transformação. Esses são os movimentos de nível de elite, que separam os governantes de todos os outros, que ainda jogam pelas regras antigas. Vamos começar com o sétimo princípio: controle a emoção, comande a ação. Maquiavel disse: aquele que controla o medo, controla os homens. Os ricos entendem isso em um nível profundo. O dinheiro não é trocado por lógica, é movido pela emoção. Toda venda, todo investimento, toda decisão é emocional primeiro, racional depois. Isso significa que quem pode influenciar a emoção, pode influenciar o dinheiro. Pense no mercado de ações. Os preços sobem não por fatos, mas por medo e ganância. Bilionários não seguem a multidão. Eles a manipulam. Eles compram quando outros entram em pânico e vendem quando outros estão cegos pelo otimismo. Isso é controle sobre a emoção, não a deles, mas a das massas. Em sua vida, isso significa nunca reagir emocionalmente a oportunidades ou contratempos. O pobre fica animado, impulsivo ou desesperado. O poderoso permanece calmo. Eles nunca revelam medo, nunca mostram dúvida. O silêncio deles cria mistério, e esse mistério comanda respeito. Há uma história de um negociador de pouca importância chamado Karim. Em todo negócio que fazia, ele demonstrava muita emoção, sorrindo demais, agradecendo muito rapidamente, concordando muito rápido. Pessoas gostavam dele, mas nunca temiam perdê-lo. Então, depois de aprender este princípio, ele mudou uma coisa simples. Ele começou a usar o silêncio. Quando um cliente pedia um desconto, ele pausava e olhava em vez de correr para responder. Em segundos eles voltavam atrás e pagavam o preço total. Isso é controle. Emoção mata a alavancagem. A calma multiplica. Agora vamos para o oitavo princípio. Enquadre o jogo, não apenas jogue-o. Este separa os jogadores dos arquitetos. A maioria das pessoas joga dentro de regras que outra pessoa criou. Os ricos criam regras que os beneficiam, independentemente do resultado. Por exemplo, pense em plataformas como Airbnb ou Uber.
Eles não possuem propriedades ou carro. Eles possuem o sistema, que todos os outros usam. Isso é enquadrar o jogo. Eles construíram o campo de jogo para que o esforço de todos os outros flua para cima. Para eles, na vida cotidiana, você também pode fazer isso. Em vez de competir por cliente, crie um sistema onde outros competem para trabalhar com você. Em vez de correr atrás de oportunidades, crie estruturas que as atraem. Maquiavel chamaria isso de engenharia do ambiente. Você não luta contra a corrente. Você a redireciona. Você molda os incentivos para que os outros ajam naturalmente a seu favor, de bom grado sem perceber. Aqui está um exemplo simples. Havia um homem chamado Tariq, que administrava um curso online. Em vez de vendê-lo diretamente, ele deu a primeira lição de graça, mas exigiu que as pessoas compartilhassem seu link para acessá-la. Essa pequena mudança transformou cada aluno em um promotor. Seu público dobrou em um mês sem gastar $1 em anúncios. Ele não jogou o jogo de marketing. Ele o reescreveu. Quando você controla o enquadramento, você não precisa correr atrás. O jogo começa a trabalhar para você. Agora, o 9º princípio: construa poder em silêncio. O poder que é anunciado é frágil. O poder que está oculto se torna imparável. Os ricos não divulgam cada movimento. Eles agem silenciosamente, deixando que os resultados façam o barulho. Maquiavel disse: o leão não pode proteger-se das armadilhas, e a raposa não pode defender-se dos lobos. É preciso ser ambos, raposa e leão. Isso significa que às vezes, você deve parecer inofensivo para ocultar sua estratégia. Finja perder enquanto se prepara para vencer. Fale menos sobre seus planos e mais através de suas ações. A verdadeira riqueza não vem com barulho, vem com controle. Você nunca verá as pessoas mais ricas se gabando de seu próximo movimento. Elas deixam que os outros as subestimem. Toda subestimação se torna camuflagem gratuita. Um homem chamado Jonas entendeu perfeitamente essa regra. Ele começou um pequeno negócio vendendo ferramentas digitais. Ele não falava sobre isso online. Sem postagens, sem ostentação, sem conversa sobre a luta. Em 2 anos, ele estava ganhando silenciosamente mais do que pessoas que exibiam seu sucesso todos os dias. Por quê? Porque enquanto outros buscavam atenção, Jonas buscava vantagem. Ele se moveu em silêncio, e seus resultados falaram mais alto do que qualquer atualização de status poderia. O silêncio é a arma daqueles que não precisam de validação. Quando ninguém sabe seu próximo movimento, ninguém pode impedir. Propriedade acima de tudo. Este é o jogo final, a transformação final. O pobre troca tempo por dinheiro. A classe média troca habilidade por dinheiro. O rico troca propriedade por liberdade. Maquiavel chamaria a propriedade de forma suprema de poder. Quando você possui algo, um sistema público, um produto ou até mesmo sua atenção, você não depende mais de permissão. Você não pergunta mais, você decide. Propriedade significa que você para de alugar seu valor para os outros. Você para de ser substituível. Você constrói algo que continua a lhe pagar muito tempo depois que o trabalho é feito. Isso pode ser participação em uma empresa, propriedade intelectual ou ativos digitais que crescem enquanto você dorme. Toda pessoa rica tem uma coisa em comum: elas possuem sistemas que rendem sem sua presença constante. Isso não é sorte, estratégia. Vejamos uma história final. Havia um homem chamado Omar, que passou anos como freelancer. Ele ganhava um dinheiro decente, mas trabalhava sem parar. Então ele decidiu construir algo próprio, um produto digital que resolvia um problema comum em seu nicho. Levou 3 meses para terminar. Após lançá-lo, sua renda dobrou mesmo quando ele não estava trabalhando. Ele percebeu pela primeira vez que não precisava mais trocar horas por dólares. Isso é propriedade. Isso é liberdade. Então aqui está a transformação. O renascimento maquiavélico. O pobre obedece ao esforço. A classe média obedece à renda. O rico obedece ao poder. O pobre corre atrás de aprovação. A classe média corre atrás de conforto. O rico corre atrás de controle. Se você quer escapar do sistema, pare de perguntar como posso ganhar mais, e comece a perguntar como posso controlar mais. Controle a percepção. Controle escassez. Domine a paciência.
Construa a alavancagem, substitua a dependência, enquadre o jogo, guarde seu silêncio, possua tudo o que puder. Esse é o caminho que Maquiavel seguiria neste mundo moderno, não através da bondade ou do caos, mas através da clareza. A verdadeira regra da riqueza não é sobre trabalhar mais, ser mais sortudo, ou esperar pelo momento certo. É sobre construir sistemas invisíveis de poder que fazem o mundo se curvar silenciosamente a seu favor, porque no final, riqueza não é dinheiro, é controle sobre o tempo, a emoção e o resultado. Então, quando você acordar amanhã, pergunte a si mesmo: Am I chasing wealth like a serf, or am I shaping it like a ruler? Essa uma pergunta lhe dirá a que lado da história você pertence. E se este vídeo abriu seus olhos para o jogo mais profundo do poder e do dinheiro, subscribe to this channel. We expose the hidden strategy. We expose the hidden strategies the elite use, not theories, not spot the truth I never want you to learn. Watch next. Por que você deve gastar dinheiro para ficar rico? Maquiavel. Porque uma vez que você aprender a obedecer à regra da riqueza, você estará pronto para quebrar a próxima.